Alô, amigo associado da Associação Comercial, Industrial e Agrícola de Leme, a nossa ACIL. Você está de novo conosco aqui para o programa ACIL, o nosso canal de comunicação com você. Acesse www.acileme.com.br. E estamos aqui para mais uma conversa acerca de assuntos da maior importância para o dia a dia da vida do cidadão lemense. A Associação Comercial sempre à sua disposição, sempre em contato com você. Estamos aqui para um programa que vai versar hoje sobre a reforma da Previdência. E nós estamos recebendo aqui dois convidados, né? Ao meu lado, aqui à minha direita, Lázaro José Sawaia Donadélio. Lázaro, que é filho da minha saudosa dona Zulmira, foi minha professora de primário e a quem eu devo muito de alguma coisa que eu sei da vida. Já já o Lázaro nos cumprimenta. E ao lado do Lázaro, doutora Ana Júlia Osório. Doutora Ana Júlia Osório, uma advogada que milita também protegendo, digamos assim, o segurado do INSS. E essa reforma da Previdência é um dos assuntos mais latentes, mais importantes dos dias de hoje. Manda boa educação, a apresentação dos nossos convidados. Quem é Lázaro José Sawaia Donadélio, onde trabalha, o que faz? Fala um pouco de você. A gente milita na área cultural e também milita na área previdenciária. O nosso ganha-pão há 33 anos ali trabalhando na agência da Previdência Social, né? Não é segredo de ninguém. E estou aqui na condição de servidor público, né? É a apresentação que eu posso fazer. Maravilha. Doutora Ana Júlia, um pouco da senhora. A senhora parece que inclusive está prestes a inaugurar o seu escritório. Isso, eu sou de Piracicaba, né? Já tem agora 5 anos quase que eu vim para Leme. Meu marido é de Leme e agora eu estou inaugurando o escritório na frente do INSS, Osório Advogados. Então, em breve, nós estamos aí de casa nova. Doutora Ana Júlia, voltando aí ao escritório que a senhora vai inaugurar, juntamente com o doutor Jorge, seu marido, a especialidade de vocês? É em direito previdenciário, né? Em prol de segurado da Previdência. Muita reclamação atualmente, o pessoal está procurando muita orientação? Na verdade, não há nem reclamação. Há o quê? Há um desespero por parte das sociedades com relação a essas reformas, né? Para saber o quê? Quem serão os efetivos prejudicados e qual é o melhor momento para a aposentadoria. Então, hoje a nossa função é essa, é informar a população, mobilizar a população para que realmente busque os seus direitos, às vezes tente aumentar algum tempo de contribuição, ou procure uma agência da Previdência ou um profissional especializado, para que realmente chegue o quê? Chegue num parecer final. Ainda faltam tanto tempo, ou você não vai conseguir se aposentar por essa regra, o quê? Por essa regra atual, que na verdade não houve mudança alguma. Até o presente momento nós não tivemos mudança nenhuma. Nós estamos diante do quê? Diante realmente de suposições com relação à reforma, mas que ainda tem o quê? Ainda tem que ser sancionado pelo presidente da República e passar por todo o trâmite do Congresso Nacional. Lázaro, no fronte, digamos assim, lá no INSS, no seu serviço, você tem escutado, por exemplo, muita lamúria, muita reclamação? Qual é o clima lá, inclusive entre vocês que são servidores? O que se comenta? O clima ficou o pior possível, né? Toda essa tramitação política, quem acompanha acaba sentindo-se mesmo desamparado, acaba sentindo-se perdido, principalmente a nossa clientela, e todos vão em busca da preservação dos seus direitos, da manutenção dos seus direitos, de saber em que ponto encontra-se a vida funcional, né? Se há possibilidade ou não de já requerer a aposentadoria antes que essa reforma seja aprovada. E essa palavra reforma, né, até saturou, sinceramente, ouvindo-se falar em reforma, nesse trâmite político todo, nós estamos saturados, a nossa clientela quadruplicou, o atendimento encontra-se sensivelmente prejudicado e nós estamos ali prestando as informações possíveis e cabíveis. Agora, nós não temos bola de cristal para saber quando isso vai ser aprovado, se vai ser aprovado, o que virá com a aprovação, o conteúdo disso tudo, né? A gente só pode dizer que, infelizmente, até o presente, isso, como a doutora já falou, né, prejudica, de uma certa forma, os trabalhadores. As agências estão superlotadas. Você passa na frente, hoje eu estava pela manhã na agência,
A agência estava abarrotada. E nós temos uma agência que comporta o atendimento de 90 mil habitantes, ou seja, tem muitas pessoas vindo de fora, as agências realmente lotadas, os servidores o quê? Se desdobrando ao máximo para atender melhor o segurado da Previdência. E a senhora, acrescente-se ainda que os próprios servidores públicos também, muitos estão em vias de aposentadoria. E todos estão prometendo se aposentar para não serem prejudicados pela reforma. Isso o que acontece? Trunca agendamentos e acaba prejudicando ainda mais o trabalho. Doutor, aí pela experiência da Osório Advogados, da empresa de vocês, o que vocês acham dessa reforma? Ela é necessária? Se ela não for feita, o Brasil quebra, não quebra? Onde que está o lado fraco da cola? Eu não consigo ver como uma reforma necessária. Até porque os dados da ANFIP, que é a Associação Nacional dos Auditores Fiscais do Brasil, já demonstrou que a Previdência ela arrecada muito mais do que ela efetivamente paga. As contribuições não estão ligadas exclusivamente às contribuições do segurado, da pessoa física, do contribuinte. Existem as contribuições das empresas, existe a própria contribuição da União, que seria destinada para o Caixa da Previdência. Porém, existe também a desvinculação da Receita da União, que é um filtro que tira o quê? Que tira grande parte do dinheiro da Previdência e vincula o quê? E vincula para outras áreas, como saúde, como educação. Então, nós temos aí um grande problema. Então, eu tenho 30% do Caixa da Previdência sendo destinado para outro lugar. E tem ainda os grandes devedores. Então, hoje já ficou mais do que provado. A Associação Nacional dos Auditores Fiscais já mostrou. A Previdência, ela é superavitária. Ela arrecada mais do que ela paga. Porém, ela não está quebrada. Ela não está quebrada. Nós precisamos o quê? Criar mecanismos para cobrar esses grandes devedores, e como eu sempre digo, devedores líquidos. Não adianta, Lu, você querer cobrar 50 milhões em mim. Eu não tenho patrimônio para isso. Agora, cobrar 50, 100 milhões do Banco Bradesco, isso é muito o quê? Isso é muito razoável, muito possível. Então, nós temos sim esse tipo de problema de grandes devedores e a desvinculação da Receita da União. Infelizmente, existem alguns, todo mundo fala, existe fraude na Previdência. Hoje, diante do sistema, ainda é muito pequeno, né Lázaro? Hoje, para você fazer o quê? Fazer um acerto do quê? Criar um benefício. Hoje tem mecanismos do quê? De auditoria que deixam o quê? Que não deixam inserir dados, criar benefícios. Pode ainda existir, mas efetivamente é muito pouco, é muito pouco. Nós temos agora um novo sistema aí de revisão de benefícios por incapacidade. Muita gente fala, aquela pessoa que é aposentada por invalidez e está boa. Hoje não, nós temos aí diversos mecanismos que estão chamando as pessoas para perícia. Então talvez, vamos dizer, a palavra certa ele está economizando o INSS com relação a isso. Mas, se realmente nós formos ter uma reforma, que esses dados sejam flexibilizados, está muito complicado do jeito que está sendo proposto. Lázaro, a doutora citou aí, inclusive, a instituição financeira de alta envergadura, e nós temos alguns tubarões do empresariado brasileiro, Vale do Rio Doce e tal, que impressionantemente estão devendo os tubos para a Previdência. E aí, o que faz na hora dessa? Que faz, né? A Previdência, da forma como ela se encontra, ela é viável, é possível você comprovar essa viabilidade. Agora, me parece que há um problema político, econômico, ela não é interessante, né, para o mercado. Então, tudo parece, ao que tudo indica, há uma busca, uma tendência, né, para a busca da privatização. É isso que parece que norteia todo esse processo, que era um processo que já vinha anteriormente, que foi depois estancado e que agora retorna, né? Eu queria crer, eu gostaria de estar falando outra coisa aqui para quem está nos ouvindo, né? Mas me parece que tudo converge, né, para prejudicar efetivamente os trabalhadores ou os contribuintes, inclusive alterando-se a regra do jogo durante o jogo, né? Sem uma transição efetiva que possa garantir a todos uma tranquilidade. Então todos estão angustiados e estão com razão angustiados. Isso daí está causando um problema social de grande monta, talvez até na perspectiva da saúde pública esteja aí deixando muitas pessoas doentes, e quem vai pagar essa conta toda, né, a gente ainda não consegue visualizar. Eu gostaria que as coisas seguissem um outro rumo, mas infelizmente estão seguindo os rumos indesejados.
Ainda o Lázaro, dentro do atendimento lá na instituição INSS, por exemplo, como que as pessoas podem, até a própria doutora pode nos ajudar na conversa, como que o contribuinte, vamos chamá-lo assim, como o segurado, pode se informar melhor? Eu quero saber sobre o meu caso, eu estou com 52 anos de idade, eu estou trabalhando há 29, como que ele pode se informar melhor? Aonde ele busca orientação? Ele busca na própria agência, ou ele busca pelo site da Previdência, ou pelo telefone 135, busca lá as suas informações, né? Agora, isso tudo, esse clima que gerou via imprensa... Todo mundo assombrado, né? Infelizmente acarretou, isso teve consequências e nós estamos no meio do processo, nós estamos no olho do furacão, né? E eu não tenho outra coisa a dizer, como eu falei, não há como tranquilizar, porque nós próprios, enquanto servidores, também fomos jogados no plano da intranquilidade. E estamos trabalhando na medida do possível, com os escassos recursos que nós temos, os investimentos são precários também, né? Já houve um tempo que se investiu no serviço público, mas isso deixou de acontecer. Nós estamos defasados, inclusive em relação às possibilidades que essa pessoa poderia obter pelas infovias, mas a população também ela não é bem consciente, ela não está bem aparelhada ainda para isso tudo. E o clima está, assim, de total intranquilidade, né? Para dizer a verdade. A gente pede, Lu, até... Nós não temos no INSS um serviço de simulação de tempo de contribuição na agência. Nós temos via o quê? Via internet, como ele falou, como o Lázaro bem colocou, que é um simulador, o quê? Um simulador que você vai entrar pelo site da Previdência para ver quanto tempo efetivamente você tem. O INSS, no balcão, ele não tem esse serviço. O que acontece? A pessoa, às vezes, acaba agendando um benefício para ter o quê? Para saber quanto tempo ele tem. Quando ela agenda esse benefício, mesmo ela não tendo o quê? O tempo, ela acaba tirando o quê? Tirando a vaga de uma pessoa que realmente já tem o quê? Já preencheu os requisitos para o benefício. Então, o que eu sempre falo, ou procure uma agência do INSS, ou procure um profissional que conheça da matéria para realmente o quê? Para realmente se precaver, para ver quanto tempo efetivamente o segurado tem, né, que é o contribuinte, se ele tem alguma atividade que a gente chama de atividade salubre, que é especial, que dá para a gente aumentar um pouquinho do tempo, a questão da atividade rural, aqui na nossa região a gente teve muitos segurados especiais, o pessoal que trabalhava o quê? Em pequenas propriedades rurais, na cana, no algodão. Então, acho que vale a pena o quê? Fazer uma consulta, buscar documentação antes, porque as pessoas acabam agendando o benefício somente o quê? Somente para saber quanto tempo efetivamente tem. No sistema do INSS, no site, existe sim esse simulador. Porém, o servidor não tem aquele serviço que ele consiga dar o quê? Aquele resultado na hora que ele quer. Não é que ele não tem o serviço, ele não tem mão de obra para isso. Como ele disse, está escasso e as agências superlotadas. Então eu peço que ou que procurem o quê? Alguém da família, um contador, um advogado que tenha experiência na área, junte toda a documentação e simule o tempo que efetivamente tem. Porque não adianta com 24 anos eu bater na porta do INSS e agendar um benefício de aposentadoria por tempo. A pessoa não tem o tempo. Tá? Então, acho que antes disso, a gente precisa fazer um preventivo. O preventivo agora é muito importante, Lu. Doutora, houve um momento que nós estávamos conversando antes da VMC Vídeo começar a gravação, porque eles estão trabalhando com a gente, o Tanel e o Jonathan, né? E nós brincando, a gente estava conversando, eu vi uma piadinha no jornal, até numa charge e tal, em que a viúva procura uma mesa redonda, uma mesa de invocar a alma do marido e fala, bem, agora você conseguiu aposentar. Quer dizer, estava muito mais dura a decisão inicial do INSS, da Previdência. Parece que já houve uma flexibilização, né? Sim, na verdade, o primeiro texto, né, o texto da PEC 287, que foi apresentado no começo de dezembro, ele era muito mais duro, muito mais severo, inclusive com relação às regras de transição. Agora nós tivemos o quê? Um abrandamento dessas regras. A primeira foi o quê? Foi a questão, a idade mínima com relação à mulher. A mulher ela tinha que ter os mesmos 65 que o homem. Já conseguimos diminuir para 62, o que é um grande avanço, tá? E com relação à regra de transição, também a gente conseguiu o quê? A gente conseguiu que façam parte de regra de transição todos os segurados, independente da idade. Ou seja, na regra passada, só entraria em regra de transição a mulher a partir dos 45 e o homem a partir dos 50. Com esse novo texto do deputado Arthur Maia, que é o relator da PEC na Câmara, não tem idade mínima para ingressar.
Porém, eu não me aposento antes de ter o quê? Homem 55 e mulher 53, tá? E vai ter um pedaginho. Ela vai ter que pagar o quê? 30% ainda do tempo que faltava. Faltam aí 10 anos para ela se aposentar. Ela vai ter que pagar mais 3 anos, 30% a mais. Então, melhora nesse sentido. Nós tivemos também uma flexibilização com relação à pensão por morte, que muito assustou a população. A mulher não poder ficar com a pensão do seu marido se ela já fosse aposentada, ou ainda ela não poder ficar com a sua aposentadoria. Agora houve uma flexibilização. Pode ficar desde que não ultrapasse 2 salários mínimos. Já começa a melhorar com relação ao trabalhador rural, nós também tivemos aí algumas flexibilizações, mas ainda não é do jeito que a gente quer. Lázaro, a doutora citou aí, inclusive, um deputado tal que está envolvido com a causa e me lembrou aqui um detalhe, 2018 é ano de eleição e os políticos estão cortando prego, vamos falar o português claro, bem na moda antiga, com medo de aprovar essa reforma da Previdência e depois ser desaprovado nas urnas. Também isso, né? Paralelamente a tudo que acontece com Lava Jato, hoje a Folha de São Paulo com aquela matéria a respeito do senhor Temer na licitação do Banco do Brasil. Então o momento político também é tenso, né? Também é tenso, é denso, e nós esperamos que disso tudo surja algo no plano da racionalidade, do plano da viabilidade, sem ferir direitos, sem prejudicar esse ou aquele, que se saneie sim, as receitas e as despesas, que se equilibrem, né? Mas não dessa forma, como foi jogado no afogadilho e deixou todos assim apreensivos mesmo e com razão. Eu também na condição de servidor público também me enquadro no plano dessa dificuldade, né? No plano dessa apreensão e falar o que para as pessoas? Dizer o que? Vocês estão sendo precipitados? Não, a precipitação veio do alto. Né? Foi algo aí jogado de uma forma desnecessária, creio eu. E nós esperamos que a racionalidade prevaleça para o bem-estar de todos. E que as coisas se consumem da melhor maneira possível. Né? Porque me parece que a intenção inicial não era essa. Alguma coisa que a gente possa dizer de bom para o interessado direto na reforma da Previdência, aquele que está com medo de ser envolvido e perder tempo. Alguma sugestão, alguma coisa? Peraí, não vamos apavorar. Tem alguma coisa boa nisso aí, lá? Não, que ele acompanhe mesmo, né? Que acompanhe o processo político, que se integre no processo, porque a participação... A doutora pergunte, né? Se informe. Se informe, se mobilize. Hoje a gente trabalha muito, eu acho que o importante hoje é a questão da mobilização. Nós tiramos 2 presidentes, através do quê? De mobilização popular. Tá? Iniciou-se com mobilização popular. O primeiro recuo por parte do governo na reforma da Previdência foi com relação ao quê? Aos servidores estaduais e municipais, por conta de uma mobilização que nós tivemos na Avenida Paulista dos professores. Foi uma mobilização gigantesca e que nesse novo texto o professor está o quê? O professor ele está protegido. Inicialmente acabava a aposentadoria do professor. Imagina um professor com 65 anos na sala de aula. É inadmissível, é impossível. Não teria mais aquela aposentadoria especial dele, tá? Então, eu acho que o momento é mobilização. Primeiro, vamos ver quanto tempo eu tenho. Os órgãos de classe chamam para mobilizar. Vamos mobilizar, vamos pensar o quê? Vamos pensar em preservação dos direitos sociais, como bem disse o quê? Como bem disse o Lázaro. Não afeta só ao segurado da Previdência. Nós temos aí também o quê? Nós temos também um choque muito grande para o servidor público. Muito grande. O servidor público está desesperado também. As regras são o quê? São duras. Então, a mobilização tem que ser realmente geral. Só que nós temos um problema, Lu. Não há o quê? Uma mídia contra a reforma, há uma mídia pró-reforma. Por quê? Porque quem paga? O governo paga o quê? Essa propaganda. Existe um minuto da Previdência, que o que é necessário a reforma, senão ela vai quebrar. Esse é o texto que todo mundo fala. Vai quebrar ou não vai quebrar? Nós já provamos, os próprios auditores da Receita Federal já provaram que ela tem o quê? Sustentabilidade. Lázaro.
que eu vou cantar Silvio Santos vem aí? Era o que deveria fazer agora, já que ele entrou de cabeça também nessa tentativa, né, de aprovação. Me parece que o SBT vai estar aí. Vai, e de graça, ele já falou que é de graça, que não vai precisar pagar nada para fazer as propagandas pró o quê? Pró-reforma da Previdência. Infelizmente, a nossa reforma, essa reforma que foi proposta, ela é baseada no quê? Em conceitos europeus. Então, eles fazem uma analogia com o quê? Com países europeus. Eu vi isso isso não em tem jornais. o quê? Isso não tem cabimento nenhum para um país terceiro mundo como nós. Então, eu penso, um motorista carreteiro, um metalúrgico, um professor, uma empregada doméstica, um trabalhador rural, trabalhando até os 65 anos, ou que seja, até 62 anos como para a mulher, infelizmente é inadmissível. Eu não tenho mercado de trabalho para isso. E se eu tiver mercado de trabalho, eu fecho o mercado de trabalho para quem? Para quem quer entrar. Então nós vamos ter o quê? Nós vamos ter um problema gigantesco. Eu não vou ter mercado de trabalho para aqueles mais jovens, porque eu vou ter que deixar uma pessoa mais velha o quê? Trabalhando. E será que ele vai aguentar? Nós não vamos ter aposentados, nós vamos ter doentes, infelizmente. Para terminar a nossa conversa... Agora, acrescente-se que toda essa flexibilização que houve não decorreu simplesmente deles sentarem à mesa e analisarem em profundidade. Agora nós não vamos nos voltar para os direitos. Não foi nada disso, foi pressão. E se não pressionar, a coisa... De livre e espontânea pressão. E existe esse texto, como você falou, essa questão política, né? E existe um texto em Brasília hoje, um burburinho em Brasília. Quem votar não vai votar, não vai voltar, não vai ser reeleito. Então, hoje a mídia social é muito forte, Facebook, WhatsApp, então aparece a foto. Esse votou contra o quê? Esse deputado votou contra o trabalhador. E nós estamos num ano muito próximo à eleição, querendo ou não, eles vão ter um ano para trabalhar. Então, a gente acredita sim que esse não seria o quê? Não seria um momento oportuno politicamente para essa reforma. Para terminar a nossa conversa, doutora, quem que está na berlinda, digamos assim, para poder ter uma adequação do plano dele? Quem tem 50 anos ou mais, 48? Na verdade, hoje, com as novas regras de transição, com o último projeto que foi apresentado pela Câmara, né, de relatoria do deputado Arthur Maia, ele fala que eu não tenho idade mínima para ingressar o quê? Para ingressar na regra de transição, mas eu só aposento um homem a partir dos 55 e uma mulher a partir dos 53 na regra de transição. Ele não precisa ter 50 para entrar, mas ele não se aposenta antes do quê? Dos 55, e nem a mulher antes dos 53. Osório Advogados, aonde fica? Aqui na Carlos Bonfante, 211. Tá vendo? Sempre um homem que tem que lembrar, né, Jorginho? Tem que ser. É porque o escritório é novo, está sendo inaugurado. Lázaro José Savaia Donadelli. Tudo que é de bom fica na Carlos Bonfante, viu? Exato. A CIL, é o escritório do Osório, é a agência do INSS, que é ali na Carlos Bonfante, 188. Estamos ali à disposição de todos os dias das 7 às 17 horas. Muito obrigado pela presença. A gente que agradece. Muito obrigado, doutora. Obrigada. Muito obrigado também a você, associado da CIL, que esteve conosco acompanhando esse programa acerca da Previdência e da reforma da Previdência. Você esteve aqui com os trabalhos da VMC Vídeo, Vitor Manuel de Carvalho, meu amigo Tanel, acompanhado do Jonathan, e com a supervisão da Natália Silva, a Associação Comercial levou até você mais um programa CIL. Obrigado a todos e até a próxima.